Muy buenos días y buenas tardes Bom dia para los que e ya pasaron boa las tarde 12 del mediodía. para aqueles que já passaram do meio-dia. Es para mí un privilegio grande Para mim, é um grande estar privilégio con ustedes estar aquí en Villahermosa com vocês aqui em Villahermosa también en todos los países e também em todos os países, del satélite através Amazonas. do satélite Amazonas e da internet. Que las bendiciones de Cristo, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do sobre pacto, cada uno de ustedes, estejam sobre sobre mí también, cada um de y vocês nos abra las escrituras também y sobre el mim corazón, e nos abra as Escrituras, o coração, para a mente e o entendimento para Jesucristo. entendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Un saludo para el Uma saudação para o missionário Miguel Bermudes Marim ministros y congregaciones e todos os ministros e congregações países. em todos os países. También un saludo para mi amigo Máximo Moscoso, Uma saudação também para o meu amigo Procuraduría Máximo Moscoso, del Consumidor delegado da Procuradoria do Consumidor de Villahermosa, aqui em Villahermosa, de Tabasco. no estado de Tabasco. Y un saludo para todos E uma saudação los que están de visita para todos os que estão de visita mexicana, aqui na República Mexicana, los cuales han estado conmigo os en este quais recorrido, estiveram comigo neste las recorrido, actividades correspondientes nas atividades correspondentes que se han estado llevando a cabo. que foram realizadas. Para esta ocasión Para esta ocasião, tenemos un pasaje muy importante. nós temos uma passagem muito importante da Escritura en el campo profético que no campo corresponde profético, su cumplimiento para este tiempo final. cujo cumprimento corresponde a este tempo Del final. Apocalipsis, E é no capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 até o dice de la 14, siguiente manera: e nos diz da seguinte maneira: Entonces me fue dado la caña Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, y se me dijo: e chegou o anjo e disse: levántate Levanta-te y mide el templo de e Dios mede o templo de Deus, e o altar, que adoran en él. e o que nele Pero la parte adoram. que está fuera del templo, déjalo aparte. e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas
todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é as 2 oliveiras na dispensação do reino. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Estas 2 oliveiras, que também são os 2 candeeiros que estão em pé diante de Deus, aparecem no capítulo 4 de Zacarias, capítulo 4, verso 8 en adelante. A partir do versículo 8 em diante diz: E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: o que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado?
E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Esta passagem de Zacarias é o mesmo que nos diz no Apocalipse capítulo 11 a respeito dos ministérios para os judeus, os quais são os ministérios das duas oliveiras, e são os ministérios de Moisés e Elias que estarão se repetindo neste tempo final, logo após as 7 etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, para o tempo final, assim como houve um Elias, o tisbita, depois houve um sucessor de Elias tisbita, que foi Eliseu, o qual recebeu uma dupla porção do Espírito que estava em Elias, e por essa causa veio a ser o segundo Elias. E depois, mais adiante, veio outro homem ungido pelo Espírito Santo, precursando a primeira vinda de Cristo. E a Escritura diz que esse foi o Elias que tinha de vir naquele tempo. O anjo Gabriel, falou que esse era o que viria preparando o caminho ao Senhor e viria com o espírito de Elias. E o próprio Jesus disse: se vocês quiserem recebê-lo, esse é aquele Elias que havia de vir. Falando de João Batista, em quem estava o ministério de Elias pela terceira vez. Depois vemos que ele preparou o caminho para Jesus e o apresentou como o profeta, o Messias que tinha de vir, para quem ele estava preparando o caminho. E disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando que Jesus Cristo realizaria o sacrifício da expiação pelo povo e, consequentemente, por todos os que estão escritos no livro da vida no céu. Cristo veio e cumpriu o que correspondia à primeira vinda do Messias. Veio como o Cordeiro para ser sacrificado pela raça humana, a favor do ser humano, para que todos possam ter a oportunidade de obter a vida eterna por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, todos os seres humanos têm a oportunidade de ouvir a pregação do evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça na alma das pessoas,
creiam, reciban a Cristo como Salvador. recebam Cristo como Salvador e assim obtenham a vida eterna. Recuerden que Cristo Lembrem-se dijo en de San que Juan, Cristo capítulo disse 14, no capítulo verso 6, 14 de São João, versículo "Yo soy el 6, camino, eu sou la o caminho, verdad a y la verdade vida. e a vida. Nadie E ninguém vem ao Pai, senão por mí". por mim. No hay otra forma Não há para outra llegar a forma Dios el para se Padre, chegar a Deus o sino Pai, a través senão de Cristo. através de Cristo, o nosso Salvador. Él es el único camino que Ele lleva. é o único caminho que leva a Deus. Él es el camino angosto. Ele é o caminho estreito. De San Mateo, capítulo De São 7, Mateus, verso capítulo 13, 7, 15, do versículo 13 até o 15, que toman o caminho que los tomam que creen en Cristo aqueles que creem em y lo Cristo, reciben como su Salvador, o recebem como o seu y van a Salvador formar la iglesia e venha formar de a Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Luego tenemos la promesa E nós também temos a promessa de que haverá uma segunda vinda do Senhor para o último dia. De modo que tem de se chegar no mesmo ciclo divino que se esteve vivendo lá nos dias de João Batista e de Jesus. Lá estavam vivendo no tempo final da dispensação da lei, desse ciclo divino, onde o precursor da primeira vinda de Cristo tinha de aparecer ungido com o ministério de Elias. E apareceu nesse ciclo divino correspondente para aquele tempo, preparou o povo anunciando-lhe que o Messias viria. E quando o viu, disse: Ele está entre nós. Eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar disse-me: sobre quem tu vejas o Espírito Santo descer sobre ele, esse é ele. Portanto, João deu testemunho do que ele viu quando batizou a Jesus e o identificou como o Messias, para quem ele estava preparando o caminho. Depois Cristo teve o seu ministério de 3 anos e meio, morreu na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Em seguida, ressuscitou, subiu glorificado ao céu, e ele está tão jovem como quando subiu ao céu. E ele prometeu ressuscitar todos os crentes nele que tenham morrido fisicamente. E disse: eu o ressuscitarei no último dia. São João, capítulo 6, versículos 39 e 40. Ou seja, há uma promessa de ressurreição para os crentes em Cristo das eras passadas. E há uma promessa de transformação para os crentes que estiverem vivos no momento em que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados. E para aqueles que ressuscitarão em corpos glorificados, e para os que estando vivos serão transformados, há a promessa do que no cristianismo chamam o rapto ou o arrebatamento da igreja para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
são grandes promessas para os crentes em Cristo que estarão vivendo no último dia, antes que comece a grande tribulação, que durará 3 anos e meio, quando os juízos divinos cairão sobre a raça humana. E durante esse espaço de tempo, a Terra passará por algumas etapas difíceis, como de terremotos, de maremotos, vulcões e outros problemas do meio ambiente. E será renovada para o glorioso reino do Messias. Porém, antes do reino do Messias, temos a promessa que Deus enviará as 2 oliveiras, aos 2 candeeiros, que são os ministérios de Moisés e de Elias. E, consequentemente, depois do ministério do 4º Elias, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo, e que foi o reverendo William Branham, podemos ver o Espírito Santo no meio do cristianismo, enviando os ministérios de Moisés e de Elias para chamar e ajuntar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Esses ministérios das 2 oliveiras, dos 2 ungidos, dos 2 candeeiros, são os ministérios dos quais Cristo falou em São Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Quando ele disse da seguinte maneira, vejamos. São Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Estes anjos que o Filho do Homem envia com a grande voz de trombeta são Moisés e Elias, ou seja, os ministérios de Moisés e de Elias se repetindo no tempo final para chamar e ajuntar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais aparecem no Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 em diante, e também no Apocalipse capítulo 14, do versículo 1 em diante. Esses escolhidos do povo hebreu serão chamados neste tempo final. Por isso é que, mesmo que tenham enviado missionários ao povo hebreu, durante esses últimos 2000 anos, os judeus não creram em Cristo, não creram no Evangelho, porque para o povo hebreu,
programa divino Deus tem um programa divino que corresponde a la segunda parte que corresponde à segunda parte da semana de número 70. E para introduzir essa parte da semana de número 70, enviará os seus anjos, os seus mensageiros, os ministérios de Moisés e de Elias, para chamar e ajuntar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, existe um plano divino para o chamado dos judeus. Será o ministério de Elias se repetindo pela quinta vez e o ministério de Moisés se repetindo pela terceira vez. Primeiro foi Moisés. Depois o segundo Moisés foi Jesus. E para depois está prometido estar com Elias, ou seja, ambos ministérios estarão no último dia, com a grande voz de trombeta, chamando e ajuntando os escolhidos dentre o povo hebreu. O que será um grande evento para o povo hebreu. Para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a promessa é a segunda vinda de Cristo. Mas ele virá com seus anjos, com Moisés e Elias, como foi mostrado lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, onde Cristo levou Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles. Pois ele havia lhes dito no capítulo 16 de São Mateus, nos versículos 26 ao 28. Alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo com poder e glória no seu reino. E depois, no capítulo 17, os levou a um alto monte e ali mostrou-lhes o que será a sua vinda com os seus anjos para o último dia. Quer dizer, essa visão que eles tiveram ali estava lhes mostrando o que será a vinda do Senhor com seus anjos no último dia. Por isso apareceram Moisés e Elias, um a cada lado do Senhor, falando com ele. É uma grande promessa que será cumprida neste tempo final. Por isso, os judeus estão esperando a Elias precursando a vinda do Senhor e proclamando a paz imperecível para o povo hebreu. Ou seja, os judeus estão esperando a vinda de Elias, o que será a manifestação do ministério de Elias pela quinta vez. E estão esperando um profeta como Moisés. Quer dizer, assim como o cristianismo está esperando a vinda do Senhor, a vinda do Messias, o povo hebreu também está esperando a vinda de Moisés e de Elias. O povo hebreu também está esperando a vinda do Messias.
Ou seja, os judeus e o cristianismo estão esperando o que Deus prometeu realizar neste tempo final. Já que nós estamos no último dia diante de Deus, e lembrem-se de que um dia diante de Deus é como 1000 anos para os seres humanos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos diz assim: porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E para o último dia foi que Cristo prometeu a ressurreição dos crentes nele. Para o último dia é que foi prometida a vinda do Senhor, para ressuscitar os mortos crentes nele e para transformar os crentes nele vivos, para em seguida irem à ceia das bodas do Cordeiro. Os ministérios de Moisés e de Elias estão representados nas 2 oliveiras e nos 2 candeeiros. E lembrem-se do que Cristo disse de João Batista. Ele era uma tocha, ou seja, um candelabro, um candeeiro, uma tocha que ardia. E vós quisestes caminhar à sua luz. Mas Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Uma luz maior do que a de João. E, conforme a promessa lá na terra de Israel, a luz resplandeceu quando Jesus estava no seu ministério terreno. Deus é luz. E a sua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em Isaías capítulo 9 está prometido que haverá luz para a terra de Zabulon e de Naftali. E quando Jesus apareceu na Galileia, e depois foi para Cafarnaum, observem o que sucedeu ali. São Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante nos diz: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E que luz o povo estava vendo? O povo que estava sentado em trevas espirituais viu a luz espiritual, que é Cristo, vendo Cristo pregando nesse território. Lembrem-se do que ele disse: eu sou a luz do mundo. E ali, nesse território de Zebulon e de Naftali, Cristo, a luz do mundo, estava resplandecendo quando ele estava pregando, mostrando as promessas correspondentes para aquele tempo.
mostrando as promessas correspondentes para esse tempo e fazendo o que a profecia dizia que o Messias faria. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz lhes resplandeceu quando Cristo esteve entre eles, porque Cristo é a luz do mundo que ilumina a alma, ilumina o espírito do ser humano, ilumina o entendimento, a mente do ser humano, para ver o caminho da vida eterna. E andar nele, e o caminho é Cristo, e a luz é Cristo, e a única verdade de vida eterna é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer que há uma só forma de chegar a Deus, e é por intermédio de Jesus Cristo. E há uma forma para ser perdoado e limpo de todo pecado, e é através de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Não existe outra forma para o ser humano chegar a Deus, ser reconciliado com Deus. E é somente por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. E assim, vendo que para o tempo final, no Apocalipse, capítulo 11, temos a promessa dos ministérios das duas oliveiras, dos ministérios dos dois candeeiros, do que Cristo também falou, quando disse que o Filho do Homem enviará os seus anjos com a grande voz de trombeta e ajuntará os seus escolhidos. Temos de estar conscientes de que nós estamos vivendo no tempo em que as duas oliveiras aparecerão, estarão primeiramente no meio do cristianismo e depois com o povo hebreu, pelo qual é importante conhecermos as Escrituras, crermos nas Escrituras, estarmos conscientes de que estamos vivendo no último dia diante de Deus, no tempo em que esses três grandes ministérios, o ministério de Cristo, o ministério de Moisés e o ministério de Elias, estarão no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão, e depois entre o povo judeu, tocando a trombeta final, a festa das trombetas do capítulo 23 de Levítico, no versículo 24, também do capítulo 27 de Isaías, versículo 13, para chamar e ajuntar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, é tempo de estarmos despertados espiritualmente. Em São Lucas, no capítulo 21, Cristo disse que quando víssemos sucederem estas coisas, para levantarmos as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. A redenção do corpo, que será a nossa transformação, para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nós
estamos no tempo correto para o cumprimento destas profecias, pelo qual temos de ter os nossos olhos abertos para as Escrituras, para as promessas divinas. Estarmos ouvindo a palavra de Deus correspondente ao último dia para conhecermos o que Deus prometeu para este tempo e para vermos como Ele irá cumprindo gradualmente neste tempo final. Nós não queremos que suceda com as pessoas aquilo que sucedeu lá nos dias de João Batista e de Jesus. Cristo disse: esquadrinhais as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. É importante estarmos informados do que as Escrituras dizem, para sabermos, então, o que Deus estará fazendo no nosso tempo. Porque, de outra forma, a pessoa nunca se dará conta do que Deus esteve fazendo no tempo em que a pessoa esteve vivendo. E, consequentemente, perdeu a bênção de ouvir e de ver, e de receber todas as bênçãos que há para o nosso tempo. Há grandes bênçãos para os crentes em Cristo deste tempo final. Portanto, estejamos conscientes de que Ele nos chama, nos reúne em seu aprisco, nos abre as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las e para recebermos a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Falando das duas oliveiras, dos dois candeeiros, que são Moisés e Elias, os ministérios de Elias se repetindo no último dia, e para os hebreus, os ministérios de Moisés e Elias chamarão e ajuntarão 144.000 hebreus. A Escritura nos ensina que, para os crentes em Cristo, a vinda do Senhor é a única esperança que nós temos. Assim como a única esperança que temos de vida eterna é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A única esperança que temos para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro é a vinda do Senhor à sua igreja para nos abrir as Escrituras, nos abrir o sétimo selo e nos abrir o entendimento para compreendermos e dar-nos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Quando já tiver entrado no corpo místico de Cristo, até o último que está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, a igreja do Senhor Jesus Cristo se completará. Então, Cristo sairá do trono de intercessão, onde Ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão com o seu sangue, por todos que o recebem como seu Salvador,
Em seguida, quando se complete o número da sua igreja, ele sairá deste lugar de intercessão e então será o leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores e o juiz de toda a terra. Tomará o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos, do Apocalipse, capítulo 5, do versículo em diante, o abrirá no céu, porque esse livro é nada menos que o título de propriedade da vida eterna. É o título de propriedade dos céus e da terra, onde estão escritos os nomes de todos os filhos e filhas de Deus, que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que aí estão escritos todos aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse título de propriedade, Adão o teve. Deus deu para Adão, mas Adão, porquanto pecou, perdeu o direito de ter esse título de propriedade, que voltou para a mão direita de Deus. E estará ali até que Cristo o reclame. O tome, o abra no céu e realize sua obra de reclamação, transformando aos crentes nele que estarão vivos, ressuscitando em corpos eternos aos crentes mortos em Cristo e depois nos leve com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Para o último dia, para o tempo final, o título de propriedade voltará para a raça humana. Regressará à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo o traz à sua igreja no capítulo 10 do Apocalipse, o entrega para um homem, no qual estão representados tanto o mensageiro como a igreja do tempo final. E por isso é que regressarão à vida eterna física, recebendo um corpo glorificado, um corpo eterno, para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, na festa mais importante já realizada no céu. É um tempo no qual Cristo, ao receber o título de propriedade, fará a sua obra de reclamação. Fará a redenção do nosso corpo, que será a nossa transformação. E então todos seremos jovens, como Jesus Cristo, que está tão jovem como quando subiu ao céu, com corpos glorificados como o de Cristo, corpos para vivermos eternamente no reino de Cristo. Aí será quando a igreja do Senhor Jesus Cristo receberá todo o poder divino, onde Deus se manifestará em toda a sua plenitude, na sua e através da sua igreja no último dia. E isso, pois, será a terceira etapa manifestada na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Quer dizer que os crentes em Cristo receberão o poder divino como Cristo, e todos serão a imagem e semelhança de nosso Salvador, Jesus Cristo. Algo grande está a caminho, que trará grandes bênçãos para os crentes em Cristo.
será a adoção, a redenção do nosso corpo, que está prometida no capítulo 8 de Romanos, do versículo 14 ao 39, no capítulo 4 de Efésios, versículo 30, onde nos diz: não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia ou o ciclo divino onde nós seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso será a redenção do corpo, a adoção prometida por Deus para todos os crentes em Cristo. As duas oliveiras têm a ver com o povo hebreu, mas estarão entre o cristianismo primeiramente e a vinda do Senhor será para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os judeus verão a vinda do Senhor, a vinda do Messias, no meio da igreja. E eles dirão: isto é o que nós estamos esperando. E, mais adiante, eles compreenderão, sob o ministério das duas oliveiras, de Moisés e Elias, pois essa é a ordem para a vinda do Filho do Homem, conforme as palavras de Cristo, quando falando em São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28, disse: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então pagará a cada um conforme suas obras. E disse que o Filho do Homem virá com poder e glória. E vamos ler isso. Disse: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Nós podemos ver aqui a promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos para pagar a cada um conforme as suas obras. No capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12, diz: eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para recompensar cada um segundo sua obra. E depois, no capítulo 17 de São Mateus, Cristo mostrou, lá no Monte da Transfiguração, o que será a sua vinda, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Esse é o mistério maior do céu e da terra. É o mistério contido no sétimo selo do capítulo 8 de Apocalipse, versículo em diante. E que no capítulo 10 do Apocalipse, Cristo já aparece vindo
com o livrinho aberto em sua mão, para a reclamação de todos aqueles que ele redimiu com o seu precioso sangue. Portanto, as duas oliveiras, na dispensação do reino, estarão falando aos judeus, nesse entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. De modo que é importante, é necessário que toda pessoa que receberá a transformação do seu corpo receba Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Porque precisa receber aquele que a transformará. Tem que salvá-la, lhe dar a vida eterna, para o qual nós precisamos recebê-lo como o nosso Salvador. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E para que seja efetiva a redenção, a salvação em nós, a qual ele ganhou para nós, nós temos de recebê-lo como o nosso único e suficiente Salvador. Por isso ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Tão simples assim. Salvação e vida eterna para os que recebem Cristo como seu Salvador e condenação para os que não creiam. Tão simples assim. Não necessita de ir fazer o primeiro grau da escola para saber entender e compreender o que isso significa. Deus fez todas as coisas simples para que todos possam entendê-las e possam receber a salvação e a vida eterna. Se há aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo o pecado com seu sangue. Você seja batizada na água no nome do Senhor, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em você. Para isso, você já pode chegar até aqui na frente e estaremos orando por você. E todos vocês também que estão nas demais nações podem chegar aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estarão recebendo Cristo como o único e suficiente Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo, pues Cristo dijo. As crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem chegar aos pés de Cristo, pois Cristo disse: deixai que os meninos venham a mim e não os impeças, porque dos tais é o reino dos céus. Nesta bênção de salvação e vida eterna, Cristo também incluiu as crianças, ou seja, a oportunidade de salvação e de vida eterna é para todas as idades. Todos têm a mesma oportunidade de receber Cristo como Salvador e obter a vida eterna. O próprio Cristo disse em São João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las
da mão do meu Pai. Ou seja, as ovelhas, as pessoas que são de Deus, ouvem a voz de Deus por intermédio de Cristo, através da pregação do Evangelho de Cristo, o nosso Salvador. Elas recebem Cristo como Salvador e Cristo lhes dá a vida eterna. O mais importante é a vida eterna. Não existe nada mais importante do que a vida eterna. Se alguém pudesse prolongar a vida das pessoas, aumentar a vida das pessoas por mais 100 anos, todos gostariam de chegar a essa pessoa. Mas nós conhecemos alguém que nos prolonga a vida para toda a eternidade, e é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso, se prega o Evangelho de Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas obtenha a vida eterna. E Cristo prometeu ressuscitá-lo no último dia. Ele também disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são judeus, as quais também devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E ele disse: por isso o Pai me ama, porque eu ponho a minha vida para voltar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu a ponho por mim mesmo. E no capítulo 6 de São João, nos versículos 39 ao 40, ele disse: E esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite e a vontade do Pai en el día postrero. que me enviou é esta: Para cuando él dice que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no a todos último los que el dia. Padre le ha dado, dice que será. E para quando ele diz que tem de ressuscitar a todos que o Pai lhe deu, diz que será para o último dia. Disse: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, ele prometeu que nos ressuscitará no último dia, se o nosso corpo físico morrer. Mas se permanecer vivo até este momento, então nós não veremos a morte, mas seremos transformados. E, consequentemente, teremos corpos glorificados, eternos e imortais, semelhantes ao corpo glorificado que o nosso Salvador Jesus Cristo tem. Vamos orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo aqui em Villahermosa, e também ficarão incluídas as pessoas que estão recebendo Cristo em outros países nesta ocasião. Com os nossos rostos inclinados, para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, todos com os nossos olhos fechados e com rostos inclinados. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão aceitando Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo esta oração que estaremos fazendo.
Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu em minha alma, no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda, creio na tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados, e creio no teu nome, como o único nome dado aos homens, debaixo do céu, em que nós podemos ser salvos. Reconheço que eu sou pecador. Reconheço que ao escutar o teu evangelho, a tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no teu nome. E no teu nome glorioso, Senhor Jesus Cristo, eu te rogo todas essas coisas. Amém e amém. E vocês agora me perguntarão, quando podem me batizar? Pois eu ouvi o Evangelho de Cristo sendo pregado. A fé de Cristo nasceu na minha alma. Eu o recebi como meu Salvador. Quando podem me batizar? Porque Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, vocês podem ser batizados nesses próximos momentos. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando nós recebemos Cristo como Salvador, a pessoa morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. Depois, quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produza o novo nascimento em vocês. E assim poderão se identificar com Cristo, sendo batizados como Ele ordenou. Deixo com vocês aqui o reverendo Andrés Cruz Gallegos, para lhes indicar como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma forma, indicando às pessoas como fazer para se batizarem na água nesses próximos momentos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já temos por aqui o reverendo Andrés Cruz Gallego conosco, para que lhes mostre como fazer para serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O meu agradecimento ao meu amigo Máximo Moscoso. Que Deus te abençoe e te guarde. Agradeço e aprecio muito este presente.
O maior presente que se pode dar a uma pessoa é uma Bíblia, porque é o livro que mostra o caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Portanto, agradeço ao meu amigo Máximo Moscoso este bonito e importante presente. E o reverendo Andrés Cruz Gallegos lhes indicará como fazer para serem batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Nome que é sobre todo nome.